Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta aula, tá? Já estamos na etapa de produção, a fase 2. Na aula de hoje, nós aprenderemos a parafrasear e comentar citações e imagens, né? Podem ser figuras, gráficos, tabelas, né? Que consistem em textos não verbais. Pessoal, nessa etapa, então, vocês vão entender o que é uma paráfrase e praticar a atividade de paráfrase, né? Também comentar por meio de citações, que podem ser citações diretas, indiretas. Essa é uma etapa muito importante porque vai te ajudar a ter ideias para desenvolver os outros parágrafos, né? A desencadear as suas ideias sem cometer o plágio, que conforme nós já comentamos, é crime, tá? Depois de aprender essas técnicas, tá, que nós veremos hoje, que são duas, vocês nunca mais vão repetir as expressões do tipo deu um branco ou estou sem ideias para escrever, tá? Primeiro, vamos entender qual que é o percurso desta fase 2 de produção. Que a gente tem um mapa mental. Na aula de hoje, então, vamos parafrasear e comentar. Vamos aprender como se faz isso. Em seguida, na próxima aula, vamos produzir a introdução, tá? Com a escrita de uma lauda e meia, em torno disso, uma folha e meia. Essa questão da quantidade de páginas varia muito de trabalho para trabalho. Com os trabalhos mais complexos, chega até 3 folhas de introdução. No caso de uma monografia, dissertação ou tese de doutorado, pode ter até mais. Então, a sugestão desse método nosso é escrever uma lauda e meia, uma folha e meia, tá? E planejar a leitura da introdução, né? Com a introdução realizada, outra etapa seria a leitura da introdução. Porque quando nós escrevemos e porventura outro momento nós vamos realizar a leitura, a gente consegue dar contribuições, fazer melhorias no nosso texto. Isso é muito comum, acontece comigo também, inclusive, tá? Quais outras etapas? Planejamento da escrita. Vamos escrever 2 laudas do tópico 2 e do subtópico 2.1, por exemplo, né? Tópicos 2 e 2.1, conforme a gente viu no último mapa mental, e do tópico 3 e 3.1. A gente vai repetir essa etapa de planejar, produzir tópico e subtópico para os tópicos 2 e tópico 3. Se o trabalho tiver uma maior complexidade, poderia ser adicionado tópico 4 e subtópico 4.1 e assim por diante, tá? Depois nós faremos a leitura de tudo que nós produzimos, tá bem? Nessa etapa de releitura, a gente consegue também dar melhorias, fazer melhorias no nosso texto, complementar, remover determinada frase, adicionar citações. Dessa forma, nós conseguiremos dilapidar o nosso trabalho nessa fase de leitura do que já foi produzido, tá? Em seguida, a escrita da parte de resultados e discussões, né? Que vai estar apresentando o que de fato vai estar contribuindo com aquele tema, né? E daí? O trabalho foi feito e agora nessa etapa de resultado e discussão é que vai ser mostrado aqui veio esse artigo, aqui veio esse trabalho, tá? Qual que é a verdadeira contribuição do mesmo. E por último, não menos importante, a definição do título do trabalho, que a gente deixa sempre por último, porque com a leitura do trabalho nós conseguimos ver qual é o melhor título que se adequa ao que você escreveu. Tá? Alguns fazem a escolha no início, mas depois acabam por alterar. Tá? Então, a gente deixa aqui esse último passo nosso da fase 2 de produção textual, a definição do título do trabalho. Tá? Então, pessoal, vocês devem seguir o cronograma de trabalho para ter sucesso nesse método e conseguir concluir o trabalho no tempo do curso. Né? A ideia é,
terminar a disciplina concluindo o TCC com a gravação do vídeo, né? Eu expliquei na última aula, eu uso o Screencast-O-Matic da própria FAEX, que tem limitação de 15 minutos para gravação. Nesse vídeo que vocês vão fazer, vocês vão estar escolhendo a opção de tela mais a câmera aberta para que vocês apareçam no vídeo. Aí vocês podem criar apresentação no PowerPoint ou mesmo no Canva, que o Canva tem muito recurso e é até muito superior a outros programas, né, como esse pacote Office ou qualquer outro, deixando esteticamente muito melhor a apresentação. Tá? Fica de sugestão para vocês também aprenderem a usar todas as ferramentas que o Canva nos oferece, tá? Que de forma vocês terão ao final um excelente trabalho. Vamos lá então, você vai entender que fazer uma paráfrase não é sinônimo de plágio. Então, pessoal, como parafrasear um texto? Basicamente, uma paráfrase é quando você lê um texto, absorve a ideia e depois faz uma reafirmação do que foi lido utilizando suas próprias palavras. Desta forma, quando se faz uma paráfrase, não é necessário replicar frase por frase de forma exata, e sim apresentar a sua ideia, tá? Então, pessoal, um objetivo dessa disciplina é fazer você produzir o seu trabalho de forma rápida, né? Nós podemos deixar as questões de ordem textual, como coesão, coerência e progresso, no material complementar, tá? Eu deixei alguns links para vocês acessarem, em que você vai encontrar conectivos para iniciar parágrafos, conectar ideias, sem deixar o texto quebrado, né? Lembram que eu me referi em alguma outra aula sobre coxa de retalhos? A maior parte de trabalhos que eu tenho lido, às vezes o aluno acaba por esquecer de utilizar alguns conectivos. Então, nós vamos conseguir fazer a inserção, o uso desses conectivos, de forma que o trabalho fique coeso, tá? Que a leitura fique fluida, tá bom? Mas não vamos nos preocupar com isso agora. Além de, claro, usar expressões adequadas para finalizar uma ideia e começar a outra, né? Às vezes o aluno esquece de colocar algum conectivo para chamar a próxima sessão, o próximo tópico, tá? Então, nesse sentido, nós temos que dar uma olhada nesses conectivos para nos familiarizar com eles, tá certo? No nosso material complementar, pessoal, né, que vocês vão fazer uso desse material, sempre que vocês tiverem dúvidas sobre como iniciar uma frase, um período, um parágrafo, continuar ou conectar parágrafos e ideias, tá? Mas não é para preocupar com isso agora, tá? Porque na fase 3, que é a fase de pós-produção, a última fase, nós vamos falar sobre essas questões de revisão textual. Então, pessoal, essa aula de hoje ela é feita basicamente de atividades práticas, tá? Eu solicito, né, que vocês cumpram todas elas, mas são tarefas propostas, né? A realização é optativa, né? Ela vai servir para guiar, nortear vocês no ato de parafrasear e comentar textos verbais ou não verbais, certo? Para treinar o olhar de vocês, o cérebro, para conseguir fazer comparações, extrair ideias de texto, né? Para que vocês escrevam com as palavras de vocês, tá? Então, vamos para a nossa atividade número 1. Você vai parafrasear, ou seja, dizer com as suas palavras o que disse o texto abaixo. Mas antes disso, caso ainda tenha dúvidas sobre como parafrasear, visite o material complementar. Pessoal, então, quem ainda tiver dificuldade com essa questão de parafrasear, por favor, faça uma leitura dos links que eu coloquei no nosso portal Moodle. Tá? Aqui o nosso texto. Eu peço que vocês pausem o vídeo e realizem essa atividade. Lê esse texto e parafraseie. Atividade número 2, tá? Voltando agora com essa segunda. Leia a tirinha
e em seguida explique com suas palavras. Lembre-se que o texto não verbal, as imagens, né, que podem ser figuras, gráficos, tabelas, ainda mais vocês da engenharia, nós trabalhamos com inúmeros desses componentes, né, também devem ser citadas na sua explicação. Tá? Então, por favor, peço que pausem a aula, realizem a leitura da tirinha e façam aí a tarefa de parafrasear. Agora, continuando, né? A gente sabe que parafrasear é como se você estivesse descrevendo os aspectos, no caso dessa última figura aqui, não verbais, e transformando em texto escrito, tá? Observe o que a expressão da personagem quer dizer, né? Como os objetos aparecem aqui. Uma tarefa interessante para treinar o cérebro. Vamos agora para a atividade 3. Leia cada um dos textos e em seguida estabeleça uma comparação, ressaltando pontos convergentes e divergentes. Tá? Então, pessoal, vocês vão relacionar esses dois textos, apontando quais são os pontos similares, né, que as ideias convergem. Lembra lá da ideia de cálculo? E quando as ideias divergem, tá? Elas são discrepantes, diferentes, tá? Não apresentam similaridade. Por favor, peço que vocês pausem a aula e façam a atividade. E agora vamos voltar com a atividade de número 4. Leia o texto original e a paráfrase feita a partir dele. Isso não deve ser confundido com plágio. Trata-se de uma interpretação acerca do que leu. Você irá fazer o mesmo com o texto de sua escolha. Tá? Então, a gente tem o texto 1 e aqui está uma paráfrase feita relativa a esse texto. Então, pessoal, observando como essa paráfrase foi feita, eu peço que vocês escolham algum artigo, monografia, né, ou dissertação relacionada ao seu TCC e realize a paráfrase do mesmo. Pause a aula e faça essa atividade. Atividade agora de número 5. Explique o infográfico sem necessariamente usar a expressão. O texto quer dizer que... Tente não mencionar todas as porcentagens. Troque por expressões como em menor escala ou em maior escala, mais ou menos expressivo, mais ou menos, né? Melhor resultado. Então, pessoal, peço que vocês façam a leitura do infográfico e tentem exprimir dessas formas que aqui foram sugeridas. Pausem o vídeo e façam a atividade. 10% do que a gente lê, pessoal, a gente consegue aprender a absorver. 20% do que a gente ouve, 30% do que a gente vê, 50% do que a gente vê e ouve, 70% do que a gente discute com outras pessoas, né, uma forma de a gente memorizar mais, 80% do que a gente provar e 95% do que nós ensinarmos a outras pessoas. Tá? Tá em outra língua aqui, em espanhol, mas dá para entender o que é a mensagem desse infográfico. Realizem a atividade. Atividade de número 6. Só fazendo um gancho, pessoal, os infográficos eles possuem muita informação, que podem, né, depois virar um texto corrido. E o melhor, mais interessante, que é feito por vocês, né? Vocês vão parafrasear, colocar no papel o que aquele infográfico quis dizer. Atividade 6. Explique cada uma das expressões usadas no infográfico com conceitos do dicionário ditos com suas palavras. Tá? Uma outra tarefa é procurar no dicionário o que determinadas palavras querem dizer, determinados conceitos. Fobia específica, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, estresse pós-traumático, fobia social, transtorno obsessivo-compulsivo. Sei que esses temas são muito discrepantes da área de engenharia, mas é apenas para fazer com que vocês pensem quais conceitos da minha área, do meu tema, eu posso pesquisar no dicionário e colocar no meu trabalho, na minha pesquisa. Tá? Pausem o vídeo e façam a atividade.